Todos, muito bom dia. É uma satisfação estar aqui e estar recebendo, nesse momento, uma mesa tão qualificada para dividir um pouco conosco as preocupações das instituições democráticas à luz da teoria geral do direito. Esse é certamente o painel mais internacionalizado que teremos ao longo de todo o fórum, talvez. Nós temos, além dos juristas, especialistas brasileiros, temos conosco, temos o professor Peter, da Universidade Humboldt, em Berlim, falará inglês. Nós temos o professor Leandro Vergara, professor decano da Universidade de Buenos Aires. Nós temos a fala do professor Gonçalo, do Tribunal Constitucional aqui de Portugal. Professor Peter, would you like to come here, please? Peter, if you'd like to come here with us, it would be a pleasure. Não? Ok, não, tudo bem. Então, o professor Alexandre Franco de Sá também, e eu gostaria apenas de, ao mesmo tempo em que lhes dou as boas-vindas, dizer que nós vamos fazer uma pequena inversão de ordem em virtude do horário. Alguns precisarão sair um pouco mais cedo, então nós iniciaremos ouvindo a fala da nossa conselheira do Conselho Nacional de Justiça, juíza pelo Estado do Rio de Janeiro, Renata Gil, que vai abordar um pouco as instituições brasileiras de representação democrática no âmbito da justiça, e as preocupações que temos no âmbito da teoria geral do direito. Renata, não vou me estender nessa fase introdutória, porque todo mundo aqui está para lhe ouvir, na verdade. Então, com muita satisfação, passo imediatamente a palavra à doutora Renata Gil. Muito bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar todas as mulheres na pessoa da minha presidente, Eunice Haddad, que nos prestigia aqui hoje. Cumprimentar todos os homens dessa plateia na pessoa do meu filho, João Eduardo, primeira vez que ele me prestigia, já voa nas asas do jornalismo, mas agora também veste a veste da justiça, porque está fazendo direito também, e me inspirou muito na fala de hoje, iniciante do curso de Direito, cheio de inspiração de teoria do direito. Eu, na verdade, sou uma defensora das instituições brasileiras, talvez por isso eu tenha sido encaixada nesse tema, professor. O Brasil, como o mundo que vive em democracia, os países que vivem em democracia, têm vivido retrocessos democráticos. Essa é uma expressão que o ministro Barroso costuma usar, gosta de usar. E eu trouxe na minha fala, que será muito breve, apenas alguns dados e algumas reflexões. Essa plateia que é cheia de amigos, Isabela, tantos amigos. Algumas reflexões para a gente se posicionar e entender o momento em que o mundo vive. Eu trouxe uns slides, não sei se quem está por aqui está passando. Acho que não. Conseguiu ver, Tainá? Não? Tá, mas eu vou falar, então, muito brevemente. Eu gosto de uma frase do Churchill, que diz que a democracia é a pior forma de governo, exceto por todas as outras formas que já foram tentadas na história. Ele que se dizia democrata, mas quem assiste a história, eu estou assistindo aquela série da Netflix agora, eu vejo que ele não era tão democrata assim, ele era um liberal, isso sim, mas a gente não conhece uma outra forma. E o que me preocupa é que os países que vivem em democracia têm tido abalos nessa democracia. Tem uma pesquisa bem recente do IDEA, instituição que eu recomendo que todos sigam e visitem. Eu tive a oportunidade de visitar o IDEA com o ministro Dias Toffoli, tem sede na Suécia, e o seu conselheiro-geral, o Zamora, nos trouxe um panorama muito firme do quadro da democracia no mundo. A gente tem tido um recrudescimento nesse quadro, um declínio em muitos locais, e segundo esse Democracy Index do Economist Intelligence, eu deixo tudo isso aí para vocês depois catalogado, cerca de 50% da população mundial vivia em 2020 em algum tipo de democracia. Em 2023, esse número caiu para 45,4%, com 39,4% dos estados tidos como autoritários.
15,2% como regimes híbridos, 37,6% como democracias frágeis ou imperfeitas. E aí, nesse contexto das democracias frágeis ou imperfeitas, Estados Unidos, Itália, Portugal, Brasil e outros. Apenas 7,8% das democracias no mundo foram vistas como plenas. E aí eu me lembro um pouco, né, do que o Atalá Correia, que deveria estar com a gente aqui hoje, que é um professor querido do IDP, o Atalá diz: desde a redemocratização, não se vivem tempos tão difíceis em nosso país. É necessário saber lidar com esse estado de coisas. Quais as estratégias que a gente tem para essa quebra de institucionalidade? As estratégias são o reforço da nossa Corte Suprema, e hoje mesmo, num vídeo que o ministro Barroso postou nas redes sociais, comemorando os 11 anos dele no Supremo Tribunal Federal, ele fala da importância do Supremo como guardião da Constituição e como gerente, como aquele que cuida dos direitos fundamentais. As constituições, elas têm esse papel no mundo, né, de limitar o poder político e de garantia desses direitos fundamentais. E o ministro Barroso avança em algo que eu acho importante, que deve ser firmado e dito: nunca uma Corte Constitucional pode ser avaliada através de uma pesquisa de popularidade fria. E por quê? Porque, em geral, as decisões judiciais, elas são contramajoritárias. Ele dá como exemplo um processo de desintrusão de pessoas que ocupavam uma terra indígena, 5.000 pessoas que ocupavam uma terra indígena, de 1.000 índios. Aí ele disse: eu tive pelo menos 5.000 pessoas contra mim, se fossem avaliadas, e 1.000 pessoas, 1.000 indígenas, a favor da decisão judicial. Então, esse contexto é um contexto que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa em avaliação do poder judiciário. E no Brasil, é preciso ser dito, pilar fundamental para que esse poder político seja limitado conforme a soberania popular, pensando aí nas teorias constitucionais, no constitucionalismo, no neoconstitucionalismo, fundamental é um poder judiciário forte e independente. E eu tenho muito orgulho de ter presidido a Associação dos Magistrados Brasileiros, essa entidade que guarda esse poder judiciário e essa independência judicial. E qual a diferença, professores, a gente tem professores estrangeiros aqui na mesa, qual a diferença desse poder judiciário brasileiro, dessa instituição, desse poder político, poder judiciário brasileiro, dos outros poderes judiciários no mundo? Primeiro, ele é poder. A nossa conformação, ela é absolutamente constitucional. Nós temos 3 garantias muito firmes, né, que é a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos, que garante que os juízes brasileiros consigam dar decisões políticas importantes e que isso não afete essa independência judicial. Eles não fazem parte do Poder Executivo, como, por exemplo, na França acontece. E não estão, portanto, sujeitos às vicissitudes, né, políticas. A gente compreende que no mundo, e eu me lembro muito de um outro livro que eu super recomendo, que é da Minouche Shafik, né, ela fala de um novo contrato social. E ela diz que esse novo contrato social tem que ser um cuidando do outro, porque a gente vive uma crise de legitimação política. E talvez nesse aspecto eu pense que a força da institucionalidade precisa ser reforçada. A população, ela não acredita mais no poder político, porque ela se sente desassistida pelas nossas autoridades. Então, isso tem um quê de crise política. E como é que a gente resolve tudo isso? Através do reforço da participação popular. E como é que essa participação popular acontece? Através das instituições, através da agregação que a gente faz, como, por exemplo, e aí eu já entro no nosso Conselho Nacional de Justiça, da busca dessa realidade social e entrega de políticas públicas relevantes para essa população, reafirmando a força da nossa institucionalidade. O ministro Luiz Felipe Salomão, em palestra recente, ele acabou de sair dessa sala, em palestra recente ele disse que não existe nenhum conselho no mundo, nenhuma instituição
de justiça administrativa no mundo como o Conselho Nacional de Justiça. E por que ele diz isso? Porque, através do Conselho, nós temos feito várias políticas públicas que, por vezes, o poder político não consegue entregar para a população, como a entrega de registro civil para a população de rua, como a entrega de terras em projetos de regularização fundiária, como um incentivo à doação de órgãos, que as instituições, inclusive de saúde do país, ainda não conseguiram organizar. E, dentre tantas coisas, recentemente nós tivemos ontem um julgamento importante sobre a descriminalização da maconha, ou, para quem entende como o querido ministro Dias Toffoli, que já era descriminalizada, que a gente está só criando um novo modelo de acompanhamento dessas pessoas que são usuárias de drogas. O Conselho Nacional de Justiça será o responsável pela regulamentação do que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. A mesma coisa com relação aos presos. Todo o controle dos encarcerados e das encarceradas no Brasil é feito através do DMF, que é um departamento do Conselho Nacional de Justiça. A mesma coisa acontece com a área da saúde. Estou aqui com a conselheira Daiane, que é a presidente da Comissão de Saúde do Fórum Nacional de Saúde. É a conselheira Daiane que organiza as questões atinentes à judicialização, à entrega de medicamentos fora das tabelas, à acomodação das decisões que são proferidas pelas cortes em contato com a base do sistema de justiça. Então, todas essas questões hoje perpassam pela institucionalidade, fazendo com que a ponta do Poder Judiciário independente esteja conectada à sociedade, por vezes, muito mais do que o nosso poder político. E eu reforço que a independência judicial ela é um valor que está íncito ao Estado democrático de direito. Nós temos visto em outros países, e eu fui chamada a falar em alguns deles, na África, por exemplo, o que aconteceu recentemente em países europeus, com os seus regimes totalitários, é através do enfraquecimento da Constituição e do Poder Judiciário que esses regimes se instalam. E no Brasil isso não aconteceu por um único motivo, porque a nossa Constituição ela é muito forte, e eu não sou uma constitucionalista, eu sou apenas uma amante da Constituição, uma amante da Constituição brasileira de 1988, que tem a maior porta de direitos que uma Constituição pode ter, e por isso a gente tem uma judicialização de 80 milhões de processos, mas somente através da força dessa Constituição e somente através de um poder judiciário com uma cúpula como o Supremo Tribunal Federal que nós temos hoje, e isso não nos afasta das críticas e das remodelações que devemos sofrer, mas somente por causa dessa justiça independente é que nós garantimos cidadania, que nós garantimos a manutenção do nosso Estado de Direito e da democracia. Era essa a mensagem que eu queria passar, e agradecendo a oportunidade mais uma vez. Obrigado, Renata, por aportar aqui teu ponto de vista muito particular do que representa o CNJ, né, no controle das instituições judiciais do Brasil, mas comparado com o resto do mundo. Aqui em Portugal, nós temos o Conselho Superior da Magistratura, né, que exerce algumas das funções do CNJ, né, mas não toda essa complexidade que você aqui relatou. Eu vou passar a palavra na sequência para o Dr. Gonçalo de Almeida Ribeiro, vice-presidente da Corte Constitucional Portuguesa, mas não poderia fazer isso sem antes registrar algumas presenças e agradecer algumas presenças que aqui se encontram. Em primeiro lugar, o ministro Antônio Anastasia, né, de quem virei amigo ao longo do trabalho que tivemos no Senado Federal brasileiro, o deputado Beto Richa, sempre governador do Estado do Paraná, né, alguns líderes associativos da magistratura expressivos estão aqui, Fred Mendes Júnior, pela AMB, Tiago Massad, pelas PAMAGES, Eunice Haddad, pela Associação de Magistrados do Rio de Janeiro, Daiane Nogueira, minha querida companheira também do CNJ, né, uma série de advogados amigos, me permita cumprimentar na pessoa da doutora Roberta, a doutora Maria Ângela Fialec, né, e, finalmente, o doutor Carlos França, presidente da Justiça de Goiás, bem como a desembargadora Ana Cristina, sua esposa. É um prazer tê-los aqui, muito obrigado. Passarei imediatamente a palavra ao doutor Gonçalo Ribeiro,
como disse, vice-presidente da Corte Constitucional Portuguesa, que abordará o problema da legitimidade democrática na época contemporânea. Sem mais delongas, passa o microfone. Tá bem. Sem mais delongas, Dom Gonçalo, muito obrigado por estar aqui, fique à vontade. Muito obrigado, boa tarde a todos. Sei bem que este painel ocorre em circunstâncias difíceis, porque devem estar todos esfomeados e com vontade de almoçar, e, portanto, tentarei ser o mais sucinto possível. Primum vivere denda filosofaria, mas neste caso vai ser ao contrário. Eu vou tecer algumas considerações muito breves, aproveitando do caráter essencialmente especulativo do tema deste painel, para vos falar sobre o problema da legitimidade democrática e, sem ter concertado a minha intervenção com a do professor Alexandre Franco de Sá, não me surpreenderia se a minha intervenção fosse uma espécie de ato preparatório da intervenção certamente mais densa e profunda que se seguirá à minha, da autoria dele. Ora bem, o problema da legitimidade democrática, como eu o concebo na época contemporânea, surge do seguinte paradoxo. Por um lado, e isto pode ser documentado por uma série de marcos temporais a que eu regressarei, a democracia tornou-se um regime político, intelectual e culturalmente inevitável. O que é que eu quero dizer com isto? Não há hoje uma alternativa política ou intelectualmente substancial, séria, global à democracia como resposta ao problema clássico de saber qual é o regime mediante o qual nós podemos viver em conjunto e estabelecer uma relação perene entre governantes e governados. A democracia assenhoreou-se, absorveu, derrotou todas as grandes alternativas que no final da época moderna e na época contemporânea se perfilaram em face dela. Mas, por outro lado, a democracia é um regime que vive numa angústia ou numa incerteza permanente quanto à sua própria legitimidade. Há um politólogo francês, Claude Lefort, que tem insistido neste aspecto, no aspecto da incerteza da democracia quanto à sua fundamentação filosófica, uma incerteza que é agravada pelo facto da democracia, e certamente a democracia liberal, ser um regime que se questiona permanentemente a si próprio, através das suas elites e das suas instituições e através dos seus cidadãos. Este é o paradoxo da democracia. E talvez possa compreender melhor este paradoxo se nós tomarmos em consideração 3 grandes marcos da história política da época contemporânea. Isto é, aquela época que se inicia com a Grande Revolução Francesa, em 1789, e que culmina no tempo em que vivemos hoje, e que, em princípio, continuará nas décadas subsequentes. E esses 3 marcos são, em primeiro lugar, a Revolução Francesa. Qual é a importância da Revolução Francesa? A Revolução Francesa é o evento que faz com que o grande sujeito político da modernidade, que é o povo, se torne o sujeito central, o sujeito inevitável na forma como nós concebemos a politicidade. E isso decorre desde logo da própria categoria moderna de revolução, que é bastante diferente da categoria pré-moderna de revolução. O termo revolução significava, na pré-modernidade, uma de 2 coisas. Ou um regresso às origens, uma restauração cíclica do ponto de partida, como de resto a própria conotação astronómica do termo revolutio indica, ou então uma irrupção, uma insurgência, uma ruptura que só é plenamente compreensível retrospectivamente, isto é, quando nos apercebemos que houve uma mutação da ordem política de que mais tarde nos damos conta. É nesse sentido que nós podemos dizer que em Inglaterra houve uma revolução gloriosa. Ora, o que é que acontece com a Revolução Francesa? Com a Revolução Francesa o que acontece é que a ruptura política é interiorizada pelos seus próprios protagonistas e torna-se por isso um ato consciente. A Revolução Francesa é a primeira revolução no sentido moderno em que há um conjunto de sujeitos que avoca o poder soberano de questionar e transformar radicalmente a ordem política. Este é o conceito moderno da revolução. E tanto é assim que durante todo o período revolucionário em França há uma discussão pública permanente sobre o que é a revolução e o que são os imperativos da revolução. Esta é a revolução no sentido moderno, uma ruptura consciente, uma avocação coletiva do poder soberano de questionar e transformar a ordem política.
Este é um grande desafio a todas as tentativas de ver a ordem política como um facto da natureza inquestionável. Segundo marco temporal, 1945, com a derrota militar por um lado, mas intelectual por outro, da tentativa de questionar a contemporaneidade política, aquela que nasceu da Revolução Francesa, não através de uma simples contra-revolução, mas através de uma tentativa de reinterpretação modernista da contra-revolução. É isso que, em larga medida, são ideologias, ou foram ideologias como o fascismo e o nazismo. Ora, no final da Segunda Guerra Mundial, essas alternativas estão derrotadas. A tentativa de reinterpretar, em termos modernistas, a reação à contra-revolução. E o terceiro marco temporal é 1989, a queda do Muro de Berlim. A derrota largamente política, mas também intelectual e cultural, da outra grande alternativa que a Revolução Francesa tinha gerado e que correspondia à facção jacobina da Revolução Francesa e que culminou com naturalidade através da radicalização intelectual no comunismo de matriz marxista-leninista. Ora, estes três marcos temporais dão-nos conta de que a democracia, em particular a democracia liberal, tornou-se por isso um regime inevitável. Notem bem, não inevitável no sentido de ser um regime historicamente necessário ou caucionado por uma qualquer necessidade metafísica, mas no sentido que nós vivemos numa situação política ou espiritual em que não há alternativas claras e intelectualmente robustas à legitimidade democrática. Mesmo aqueles regimes que os ocidentais veem como regimes imperfeitamente democráticos ou como uma corrupção da democracia, reclamam-se genuinamente democráticos e, portanto, procuram na legitimidade democrática uma alternativa à interpretação que é dada pelas democracias liberais ou as democracias de tipo ocidental, essa ideia de legitimidade democrática. Este é o problema da legitimidade democrática na era contemporânea. Ora bem, não me queria alongar muito mais, mas queria-vos apenas dar conta de que esta incerteza da democracia quanto aos seus próprios fundamentos é uma incerteza que se pode documentar na obra de três grandes autores, todos eles com formação jurídica, embora tenham evoluído para outras áreas do pensamento social e político, pensadores esses que conceberam a legitimidade democrática de forma diferente. E há um livro relativamente recente de um politólogo da Universidade do Minho, Pedro Magalhães, não o Pedro Magalhães, que em Portugal é conhecido por ser um especialista em sondagens, mas um outro Pedro Magalhães, porventura menos conhecido, e que escreveu um livro em que estudou estes três autores e estudou de uma forma particularmente inteligente porque viu na interpretação que eles fazem da democracia os três grandes ingredientes da democracia ou da legitimidade democrática contemporânea, ingredientes esses que são inevitáveis no sentido que não podem ser integralmente reprimidos ou suprimidos, mas que não são suscetíveis de conviver num equilíbrio pacífico. Primeiro autor, Max Weber, o grande fundador da sociologia moderna, jurista de formação. Weber é, sobretudo, um teórico da modernidade, modernidade aqui no sentido daquilo que eu chamei a contemporaneidade, e que, ao contrário de Marx, concebe a modernidade europeia, secular e, sobretudo, capitalista, não como uma inevitabilidade histórica, governada por leis que são leis relativamente aos quais os seres humanos são impotentes, mas sim como um acidente histórico. Mas um acidente histórico que criou uma situação que é uma situação de necessidade ou prisão inexpugnável e que o Max Weber caracteriza com uma metáfora famosa, extraordinária, que é de que a modernidade é uma jaula de aço. Notem bem, o aço, por vezes esta expressão do Max Weber é traduzida como uma jaula de ferro. O ferro é um mineral natural, mas o aço não é sintético. E esta ideia do Max Weber de que a modernidade não tem nada de inevitável, é um evento histórico que ocorreu por um processo que ele designa como afinidade eletiva, um termo que vem do romantismo alemão, sobretudo de Goethe, e que ele caracteriza como sendo um encontro de lógicas que criou esta prisão, que é uma jaula ou uma gaiola de aço, na qual o ser humano se encontra aprisionado. E o Weber vê a democracia moderna como a única forma que nós temos, nestas condições de convivência coletiva numa jaula de aço, de podermos selecionar lideranças políticas na esperança de que algumas dessas lideranças tenham uma característica excepcional, que é aquela que nos permite, de vez em quando, escapar nos interstícios ou nas frestas dessa gaiola de aço, e que é o carisma, a possibilidade de haver uma liderança transformadora,
uma singularidade política que nos permita nós escaparmos à normalização brutal que é a vida burocrática moderna. Este é o primeiro autor. O segundo autor é Carlos Schmitt, que calculo que o Alexandre falará em breve. E o Carlos Schmitt tem uma interpretação completamente diferente da legitimidade democrática. Ele tem uma interpretação não elitista, como a do Max Weber, mas sim uma interpretação populista da democracia. Para ele, a democracia manifesta-se naquele momento em que esse sujeito misterioso, oculto, etéreo, que nunca se pode tornar presente por si próprio, mas apenas através da mediação de um qualquer sujeito, um sujeito presente, que é esse sujeito oculto, invisível, que é o povo, esse povo se encarna numa liderança política. E essa liderança política reclama-se naquele momento o povo. E esse povo é sempre qualquer coisa que é uma ruptura, uma exceção, um desvio em relação às formas político-constitucionais através das quais se expressava no momento da normalidade ou da legalidade. Isto é uma chave importante para compreendermos o que são os fenómenos populistas modernos. Esta tensão permanente entre o critério político-constitucional de representação do povo e o critério populista da representação do povo. Aquele líder que diz, este é o verdadeiro povo. O povo que se faz carne no meu projeto político e no movimento que me apoia. Esta é a concepção populista de democracia. E uma terceira concepção de democracia, que é uma concepção pluralista de democracia, de que o autor mais evidente foi um grande jurista austríaco, que todos terão ouvido falar, Hans Kelsen, e que vê a democracia como um regime de compromissos. Diz, na democracia não pode haver mistificações, não há uma vontade popular, não há uma unidade política, não há uma ordem de que todos participem igualmente. O que há é uma gestão permanente dos vários compromissos entre indivíduos e fações com os seus interesses próprios. E toda a arquitetura constitucional da democracia é uma tentativa de gestão e conservação desse equilíbrio de interesses. Ora bem, a crise da legitimidade democrática é o facto de nós não podermos conceber com seriedade intelectual e com sustentabilidade política o projeto da democracia enquanto regime sem contemplar, em alguma medida, estas três concepções. Uma concepção elitista, uma concepção populista e uma concepção pluralista. Mas o problema, claro, é que estas concepções, em última análise, não parecem ser suscetíveis de uma reconciliação filosófica, uma reconciliação radical plena. E por isso vivemos nesta situação peculiar, que é da democracia que ser, por um lado, inevitável e, por outro lado, ser uma interrogação permanente à qual nos colocamos. Muito obrigado. Doutor Gonçalo, não é fácil em 10 minutos fazer uma análise de Weber, passando por Carl Schmitt, até Kelsen. Obrigado, parabéns por sua capacidade de síntese. Eu falei no início que essa possivelmente é o painel mais internacional do nosso fórum e acabei cometendo uma grande omissão ao cumprimentar os presentes. Eu gostaria de cumprimentar o professor Dieter Green, que é professor da Universidade Humboldt, na Alemanha, e também ex-membro da Corte Constitucional Alemã. É um prazer, uma satisfação. Thank you very much for being here, Mr. Grimm, and sorry for the small confusion at the beginning. Vou passar imediatamente. O Dr. Gonçalo falou a partir da perspectiva portuguesa. O professor Alexandre Franco de Sá, que é também professor da Universidade de Coimbra, fará como representante ainda da Academia Portuguesa. E, na sequência, teremos ainda o professor Peter Bojanic e o professor Leandro Vergara, com abordagens centro-europeia e argentina. Doutor Alexandre, fique à vontade. Bem, muito obrigado. Eu começo por manifestar aqui uma dificuldade. Vou ter de fazer aqui um improviso, porque como não fui avisado que eram 10 minutos, preparei uma conferência clássica que eu não vou agora, nestas circunstâncias, ler, ou pelo menos ler integralmente. Mas o meu tema, justamente, começa com um dos pontos de conclusão aqui do Gonçalo Almeida Ribeiro, que é justamente o seguinte: a democracia, como nós sabemos, e como ele disse, tornou-se um regime inevitável, um regime consensual, para o qual todos conhecemos aquelas expressões, uma atribuída a Margaret Thatcher, o TINA, não é o famoso TINA, there is no alternative, ou, segundo a fórmula francesa, la pensée unique, não é? do Alain de Benoist.
Mas, por outro lado, a democracia tem uma dinâmica interna que nos leva, e esse é o meu ponto de partida, a falar hoje, e desde há 20 anos, de post-democracy, de pós-democracia. E, portanto, a democracia vive nesta tensão permanente entre, por um lado, a sua dimensão consensual, por um lado, por outro lado, a sua reestruturação e a sua reformulação através de uma dinâmica interna que faz com que autores, referi primeiro ao Colin Crouch, que faz o livro Post-Democracy, faz este ano 20 anos, em que já se fala de uma pós-democracia, ou seja, de um descontentamento da democracia, para usar aqui uma formulação do Michael Sandel, que nos leva justamente à necessária reflexão sobre a sua natureza e sobre a natureza das suas instituições. Este é o tema aqui da minha fala, e eu justamente gostaria de abordar a forma como, nos sistemas políticos atuais, esquerda e direita se organizam em função da reflexão sobre esse problema. Aqui vou ler um pouco rapidamente. Portanto, à esquerda, o descontentamento da democracia levou a que alguns autores que com ele se confrontam, reivindiquem hoje aquilo que se chama uma radical democracy, uma democracia radical. Quer dizer, não são antidemocratas, mas invocam a necessidade de uma democracia radical. Em que termos? Surgidos gradualmente da esquerda pós-marxista, tal descontentamento com a democracia, corresponderia à possibilidade de tomar consciência que os dois princípios componentes da democracia e liberalismo, têm entre si uma relação que não é harmoniosa, uma relação tensional, que não é fácil e que não pode nunca ser dada como adquirida. Refiro-me aqui a, talvez, do meu ponto de vista, um dos principais autores ou um dos principais intelectuais que se filia nesta tradição da democracia radical. A belga, ao contrário do que o Gonçalo disse, eu não vou falar do Carl Schmitt, mas uma autora que trabalhou muito o Carl Schmitt é Chantal Mouffe. E Chantal Mouffe aqui reivindica essa tradição e diz o seguinte, e cito-a: é crucial compreender que na democracia moderna lidamos com uma nova forma política de sociedade cuja especificidade vem da articulação entre duas diferentes tradições. De um lado, temos a tradição liberal, constituída pelo império da lei, a defesa dos direitos humanos, o respeito pela liberdade individual. Do outro, a tradição democrática, cujas ideias principais são as de igualdade, identidade entre governantes e governados e soberania popular. Não há uma relação necessária entre estas duas tradições políticas distintas, mas apenas, e os termos eu acho que são muito significativos, uma articulação histórica contingente. Fim de citação. Segundo Mouffe, portanto, a associação secular entre a democracia e o liberalismo, que resultou, no fundo, na forma política em que vivemos, é fruto de uma influência mútua entre estas duas tradições, nas quais as duas tradições se contaminam reciprocamente, mas, no fundo, não podem ser identificadas uma com a outra. É nesta linha de análise que os defensores da democracia radical propõem, então, diante da crise da democracia, o quê? A transformação da vivência democrática das democracias liberais num sentido que, segundo ele, as aprofunde. Propõe um aprofundamento da democracia. Propõe, portanto, mais democracia. Acham que a democracia liberal, na sua forma, é insuficiente. Com isso, não se propõe abandonar a forma política da democracia liberal, ou pelo menos não explicitamente, mas procuram encontrar nesta forma o espaço para um reencontro com o verdadeiro sentido da democracia, sentido esse que as atuais instituições da democracia liberal tenderia a esquecer e obscurecer. É neste sentido que Mouffe caracteriza a sua posição como um left populism, um populismo de esquerda. Para Mouffe, por um lado, o populismo de esquerda não se poderia confundir com aquilo que ela chama uma política revolucionária. Ela não quer alterar a forma política da democracia liberal. No entanto, por outro lado, o populismo de esquerda compreende que ao momento democrático, de que falava o Colin Crouch, há 20 anos atrás, sucedeu um momento populista precisamente porque as instituições democráticas das democracias liberais se tornaram, para o cidadão comum, frustrantes. Elas tornaram-se
frustrantes, porque o seu elemento democrático se tornou crescentemente vazio, em benefício de uma dimensão liberal que, convertendo-se em neoliberal, se tornou hegemónica nas próprias democracias liberais e as modificou por dentro. Como diz Mouffe, evocando aquilo que ela chama uma ofensiva liberal que teria marcado as democracias liberais a partir da década de 80, claro, cita Thatcher, Reagan, etc. Cito novamente Mouffe: o cidadão foi substituído pelo contribuinte, a ideia política de liberdade articulada apenas como liberdade económica e a democracia reduzida aos procedimentos eleitorais. Torna-se então clara a proposta de leitura da crise da democracia pelos defensores de uma democracia radical. Para estes, a democracia liberal, cujas instituições resultariam de um equilíbrio entre democracia e liberalismo, ter-se paulatinamente tornado pouco democrática, na medida em que, a partir da hegemonia cultural do neoliberalismo, a democracia se teria reduzido nela a uma dimensão meramente formal. Por isso, para a maioria dos cidadãos das atuais democracias liberais, a democracia corresponderia hoje apenas ao exercício pela população de um direito, diz ela, de votar. E votar significa apenas escolher, de tempos a tempos, candidatos indicados em listas formadas pelos partidos do sistema, sob a pressão de um aparelho mediático conluiado com estes partidos e especializado, cada vez mais, em manipulação mental e no exercício de técnicas de controle emocional. Diante disso, a resposta dos defensores da democracia radical é dupla. Por um lado, tratar-se-ia de radicalizar a dimensão democrática da democracia liberal, apelando à participação dos cidadãos por meios que vão além das formalidades eleitorais. Por outro, tratar-se-ia de dinamizar esta participação, colocando-a ao serviço do que entendem ser as verdadeiras causas e demandas democráticas e de ocupar as próprias instituições da democracia liberal para as colocar ao serviço da mundividência respectiva. É isso que a esquerda radical contemporânea, invocando sobretudo a herança de Gramsci, como Chantal Mouffe faz explicitamente, entende como a reivindicação de hegemonia cultural. Tal reivindicação não pode escapar, como se compreende, a um caráter paradoxal que acompanha todo o discurso da reivindicação de uma democracia radical que é intrinsecamente constitutiva da defesa de um populismo, como ela chama, de um populismo de esquerda. Por um lado, então, o populismo de esquerda então reclama-se como estando dentro do quadro das instituições liberais. Mas, por outro lado, reivindica uma leitura das mesmas instituições democráticas, não em linha com o liberalismo político, mas como um campo de batalha que deve ser ocupado, precisamente, pela reivindicação de hegemonia por parte dessas mesmas posições de um populismo de esquerda. Sobretudo para o populismo de esquerda, o Estado e as várias instituições democráticas presentes na sociedade são o próprio palco de luta política em torno da sua ocupação. Trata-se então daquilo que se chama uma luta que o próprio populismo de esquerda reivindica como contra-hegemónica, diante da hegemonia dessas mesmas instituições. Isso por um lado, isto é o que se passa à esquerda. O que é que se passa à direita? Se é possível encontrar hoje um discurso populista à esquerda que encontra, então, um déficit democrático na democracia liberal, à direita nós temos, e desculpem, eu vou falar mesmo porque senão e vou levantar-me porque estou a ver mal, à direita nós temos hoje discursos que explicitamente advocam a ideia da superação da dimensão democrática da democracia em benefício da sua dimensão liberal. Refiro-me, claro que são hoje ainda debates puramente teóricos, muitas vezes vindos da esfera da filosofia analítica, portanto uma esfera anglo-saxónica, muito ligada à tradição norte-americana, mas invoco aqui pelo menos um exemplo. Jason Brennan, um livro de 2017 chamado Against Democracy, Contra a Democracia.
O título do livro, Contra a Democracia, não é um título retórico, não é uma provocação. Ele é mesmo contra a democracia. Ou seja, ele entende que o problema das democracias liberais em que nós vivemos não é, como reivindicam o radicalismo de esquerda ou as posições que defendem uma democracia radical, não é a falta de democracia e o caráter demasiado filtrado justamente pelos processos de mediação próprios da democracia liberal relativamente à participação popular. O problema para Jason Brennan é exatamente o contrário. A crise das democracias liberais não advém de falta de democracia, ou seja, de democracia a menos, mas advém de democracia a mais. E, portanto, o que nós temos, segundo Brennan e outros, estou aqui a apresentar Brennan apenas por um exemplo, por comodidade de exposição, é justamente de colher a tradição liberal no seu sentido originário e perceber que a falta de participação política ou melhor, a participação política democrática é justamente um perigo para as próprias instituições da democracia liberal. E, portanto, o que a democracia liberal deve fazer é, em primeiro lugar, hierarquizar os seus valores, ou seja, colocar os valores liberais acima dos valores democráticos, perceber que os principais direitos são a liberdade individual, propriedade, a liberdade de expressão, enfim, os direitos clássicos, e remeter para uma posição secundária o exercício de direitos políticos. Direitos políticos, sim, dentro de um modelo a que ele chama, honestamente, ele é uma pessoa muito honesta, já não democrático, chama um modelo epistocrático. Ou seja, dá aqui uma recuperação do modelo platónico. O que ele diz é, basicamente, a democracia constitutivamente não pode cumprir o seu papel emancipatório. Porquê? Porque a participação política, basicamente, ou transforma os militantes políticos em hooligans, termos dele, portanto, incapazes de ter um debate honesto com os adversários, ou transforma os cidadãos eleitores em cidadãos que votam por motivos fúteis, porque justamente percebem que o seu voto é um em milhões, portanto, conta pouco e é irrelevante. Ora, basicamente o que eu vos trazia aqui era uma leitura. Eu já estou a ver que esgotei o tempo, é o que eu digo, peço desculpa, mas o que eu vos trazia aqui era uma leitura do populismo contemporâneo, um pouco a contracorrente do modo como o populismo contemporâneo é apresentado. Eu só vou enunciar a tese. Eu explorei um pouco essa tese num livro que escrevi em 2021, já agora pago a publicidade, mas este paper seria um pouco um passo à frente nessa análise. E a ideia é esta. O populismo contemporâneo, que graça hoje pela Europa, é geralmente lido, quer por posições neoliberais, ou liberais ou neoliberais, quer por posições ligadas à chamada democracia radical, como a verdadeira ameaça para a democracia, ou seja, a verdadeira ameaça para as democracias liberais. E o meu ponto é este, e se não for? Ou seja, se for justamente a alusão à reconsideração, ao reencontro com uma dimensão política que é essencial para pensar as instituições democráticas e que quer a democracia radical do populismo de esquerda, quer o neoliberalismo acabou por desconsiderar. Qual é essa dimensão política? Aquilo que um autor francês, que eu gosto muito, efetivamente pouco conhecido em Portugal e certamente no Brasil, Vincent Cossedier, chama a sociabilidade pré-política do povo. Eu vou terminar com uma citação do Cossedier que serve de mote à minha tese. Deixem-me encontrar a citação. Como ele define o populismo. O populismo é o partido dos conservadores que não têm partido. O populismo é o partido dos conservadores que não têm partido. Eu creio que esta ideia de conservadorismo, que está muito ligado ao sentido das instituições, há um filósofo italiano que esteve em Portugal semana passada, Roberto Esposito, que trata muito as instituições políticas no sentido
vou terminar, no sentido que aqui está subjacente à minha análise, que eu acho que é crucial para perceber isso. Portanto, o meu ponto de vista, esta era a minha tese, que não tenho tempo de fundamentar devidamente, é que o populismo hoje certamente é uma ameaça ou um perigo que paira sobre as democracias, mas é mais do que isso. É também a possibilidade de conceber uma resposta que escape a estas alternativas inviáveis. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Alexandre Franco de Sá, que trouxe essa importante reflexão sobre a crise das instituições democráticas e o populismo. É um desafio realmente falar em 10 minutos sobre temas tão complexos, e eu vou transmitir agora ao professor Peter Bojanic esse desafio. I'm telling them that it's not easy to talk in 10 minutes. I'm just going to pass you. O professor Peter Bojanic é professor da Universidade de Belgrado, na Sérvia, e autor do livro Teoria das Instituições, e vai nos abordar aqui um pouco da guerra, que é um problema que temos vivido hoje na Europa Central, em particular, da guerra e das instituições democráticas. Professor Peter, thank you very much for being here and sharing with us your knowledge. You have the floor. Hello, I'm sorry I have to talk in English, but I will very short, 3 minutes. I'm here just to express my gratefulness to João Bashur, first of all, who helped me for this translation, this book, also to Editora Contracorrente. This book is about today about violence and messianism. I'm trying to explain, or try to explaining what does it mean. Is it possible to convert violence and war in justice and in right and in law? That's the actual today in Israel, and not just in Israel, in Ukraine and Russia. How to end the war? How to institutionalize peace? Because we have before peace, we have institution of war, because war is one of the first institutions. We have institution of language. Well, João helped me to translate this, for translation of this book, because I wrote the other book about theory of institution in statuary. What does it mean, institutional building? And where I tried to understand to understand what does it mean good institution. But first of all, good institution is good treatment of time. It means to be on time. And we are not in time. And you probably lost your lunch. And I have to stop here. Thank you very much. Thank you very much, Professor. I'm sorry for the delay of this panel. E passaremos agora a ouvir o professor Leandro Vergara, que é professor decano da Universidade de Buenos Aires. Devo registrar que foi o primeiro a chegar aqui para esse painel, e eu acabo passando a palavra para ele por último. Professor Vergara, muitas graças por estar aqui. E lo siento muchísimo, havia sido ele primeiro a chegar aqui. E tienes agora a palavra para as reflexões que queira. Gracias. Muito obrigado. Vou começar, vou tentar falar em português. Português mais perto do Brasil que do Portugal, naturalmente. Para explicar sua internação de 5 anos no asilo Bethlehem Royal Hospital, em Londres, no século XVII, o dramaturgo inglês Nathaniel Lee resumiu o que aconteceu com uma frase que seria hoje em dia, uma ótima manchete. Eles me chamaram de louco e eu chamei de loucos. E então, maldita seja, eles me venceram por maioria. Deixe-me dizer que esta história de Nathaniel Lee nos ensina que, em muitos casos, as doutrinas do direito por vezes, são impostas pela moda por correntes do pensamento que simplesmente constituem a maioria e nem sempre
nos permitem raciocinar sobre a plausibilidade e, o mais importante, sobre a compatibilidade com o Estado de Direito Constitucional. Talvez a questão sobre a qual apenas irei levantar o problema seguinte. Se a teoria da ponderação, como a fórmula do peso de Robert Alexy, tão conhecida e adotada por tantos tribunais constitucionais e outros tribunais, é até uma tese de direito que respeita a divisão de poderes e, principalmente, se uma teoria que respeita a aplicação imparcial da lei. Permita-me fazer 2 perguntas que espero sirvam para reflexão e, de qualquer forma, permitam processar o pequeno discurso que preparei. Com qual frase vocês se sentem mais confortáveis? O fim justifica os meios ou o direito de uma termina onde começa o direito do outro? Qual dessas 2 frases, bem como as ideias nelas contidas, é mais usada pelos tribunais constitucionais quando há um conflito de direitos? Deixo também a questão formulada para vocês possam pensar quais delas é mais amigável à teoria da ponderação. As decisões judiciais geralmente contêm critérios, digamos, que elas têm em seu cerne, digo isso rapidamente, razões que justificam ou explicam os motivos de suas decisões. Quanto à pergunta sobre o que se espera delas, das decisões, bem, do ponto de vista subjetivo, as partes naturalmente só querem ganhar, óbvio. No entanto, desde um ponto de vista neutro, digamos, acadêmico e objetivo, de se esperar outra coisa. Espera-se que uma decisão judicial seja basada na lei. Entanto, como declaração, isso é muito geral, é simplista. O problema começa ou depende de que se entende por lei. Em qualquer concepção da lei, seja uma concepção positivista ou naturalista, para mencionar 2 extremos, espera-se, acredito, no mínimo, que a decisão judicial responda a uma teoria que atenda aos padrões constitucionais. Isso significa que deve haver uma lei que sustente a decisão com uma referência adequada. Isso, por sua vez, pressupõe que aceitemos as premissas elementais do Estado de Direito Constitucional como a divisão de poderes. Nessa linha, as ideias básicas, digamos, mínimas, são que o legislativo cria a lei e o judiciário a aplica. Espera-se também, como valor adicional, que as decisões judiciais sejam previsíveis, pois é isso que contribui para a segurança jurídica. Sobre esse ponto, minha tese é que as decisões judiciais devem apresentar uma teoria pelo menos consistente do direito. No mínimo, o julgamento não pode ser apoiado por teorias contraditórias do direito. Se base de uma parte da decisão é a lei, não poderia servir como base de outra parte da mesma decisão que se baseia na lei natural, por exemplo. Ela não pode ser interiormente contraditória e tampouco deveria ser contraditória com outra sentença ao julgar um caso semelhante. As decisões judiciais, inevitavelmente, realizam a tarefa de interpretação. Não há como aplicar uma lei sem antes entender seu escopo e conteúdo. Mesmo uma lei muito clara e facilmente compreensível também deve ser interpretada. Daí o mal-entendido do brocardo latino, in claris non fit interpretatio. Ele deve ser substituído por in claris facilis interpretatio. Tudo isso é muito bonito, se me permite dizer assim, mas o problema é que o sistema jurídico não é um corpo perfeito, harmônico e coerente, que sempre dá origem a interpretações simples. Como qualquer obra humana, é um terreno com muitas imperfeições e problemas.
Como todos nós sabemos, a lei contém lacunas, áreas cinzentas, cláusulas de textura aberta e até mesmo antinômias. Mas uma coisa é trabalhar até com interpretações, mesmo que sejam muito trabalhosas, mas outra coisa muito diferente é não aplicar a lei através da interpretação. Isso ocorre indiretamente com muita frequência, através do uso indevido da conhecida diferença entre regras e princípios. É um problema de teoria jurídica, um problema recorrentemente tratado no direito comparado e principalmente nos tribunais constitucionais, onde se observam muitas das chamadas teses da razão prática que se inscrevem no principialismo ou no neoconstitucionalismo ambíguo e pouco claro. Porém, tudo se torna mais dramático quando é preciso escolher entre conteúdos de extrema importância. Liberdade de expressão versus honra ou identidade das pessoas, liberdade versus segurança, segurança jurídica versus vulnerabilidade, autonomia da vontade versus segurança no tráfico, etc., etc. A gravidade do problema aumenta quando o conflito, mesmo que seja um conflito de regras, pode ser redirecionado para um confronto de princípios. Isso é simples de entender, porque no fim das contas, toda regra, de alguma forma, deriva de um princípio que a contém. Nesse ponto, portanto, o conflito é elevado a um conflito de princípios e então será necessário tomar uma decisão sobre quais deles deve prevalecer. Lá no céu, ao final, é uma luta do bem contra o mal. Embora o tempo não me permita aprofundizar este tema, verificasse que muitas vezes, em vez de escolher os fins, em vez de sacrificar os meios, típico da teoria da ponderação com a fórmula de peso. Na realidade, tudo é uma questão de compreender e interpretar de forma coerente qual é o escopo, extensão ou conteúdo dos direitos, de cada direito. Com este simples exercício de interpretação, um princípio pode ser aplicado e outro descartado. Em outras palavras, isto pode ser feito em vez de trazer as regras de volta aos princípios e contestá-las do alto do céu, como eu falei. Em vez disso, as regras devem ser derivadas desses princípios e, finalmente, usar o mecanismo tradicional da subsunção. Finalmente, é isso. Muito obrigado a vocês. Professor Vergara, muchas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y por estos heroicos que están aquí soportando el hambre para oírlos. Queria agradecer a todos vocês por estarem aqui heroicamente vencendo a fome, né, para discutir um pouco de teoria geral do direito. É uma satisfação. Muito obrigado a todos vocês. Meu papel aqui é só de moderador e, portanto, eu agradeço a presença, mas não sem antes fazer meu pequeno jabá. Né? Às 3h30, vamos estar lançando o meu livro sobre impeachment, aqui na frente, no Anfiteatro 10, né? Logo após o almoço que todos nós merecemos a essa altura. Muito obrigado, até logo.